Um dia eu tive um sonho incrível, um sonho que eu pedi. E depois disso, nada, nem ninguém, nunca mais abalou a minha fé, independente do que esteja acontecendo. Há muitos anos atrás, né, eu tinha 19 para 20 anos, eu estava literalmente um ateu. Não acreditava mais em nada, estava desesperada. Sabe aquela fase que você chega e fala assim, Senhor, por que que isso acontece comigo? Por que que isso acontece comigo? Ao ponto de sentar, ajoelhar e pedir para o Senhor, Senhor, por favor, não quero acordar no dia seguinte. Sim, já fiz isso. E no dia seguinte eu acordava. Quando eu me levantava era desesperador. Falava, meu Deus, o que tu queres de mim? Alguma coisa você deve querer. Me arrumava, ia pro trabalho. E nesse período entrei numa fase de depressão muito forte. Aí foi quando eu comecei a fazer Muay Thai. Fazia Muay Thai para poder me extravasar. Eu lembro que na época eu me machucava toda. Eu era bem magrinha. E assim, eu só treinava com meninos e eu me machucava toda. Às vezes de sair mancando do treino. Mas não era dia sim, dia não. Então no dia que tinha, eu estava lá novamente. E eu lembro que o meu professor falava, meu Deus, essa menina não desiste. Apanhava novamente. Né? No treino, machucava novamente. Até que um dia ele resolveu me treinar pra valer. Falou, caraca, essa menina tem futuro. E a gente começou a treinar pra valer. Só que todas as vezes que tinham competições, eu nunca quis, eu nunca competi, eu nunca quis competir. Aí ele perguntava, já me levaram, né? O meu mestre me levou pra ver várias lutas e eu nunca quis competir. Ele, cara, se você competir, você vai ganhar. E eu nunca quis competir. O que eles não sabem é que eu só treinava pra extravasar, pra tirar de dentro de mim aquela angústia, Eu chegava em casa e dormia, porque eu estava exausta, então era isso que eu precisava. Não ficar com pensamentos. E aí, nessa época eu morava na casa de parentes, né? Eu cheguei, nesse dia eu tinha ido pra escola, né? Tava no... Ai, não me lembro. Acho que eu tinha uns... Não me lembro. Eu tava na escola, passei mal na escola e resolvi voltar pra casa. Então eu cheguei em casa bem cedo. Quando eu entro em casa, tava o pessoal falando de mim. Só que eu nunca fui o tipo de pessoa que... Como é que fala? Eu tenho um ditado, né? Eu dou um boi pra não entrar numa briga e uma boiada pra não sair. E aí eu entrei, eu poderia ter ficado ouvindo fora? Poderia. Quando eu entrei, eu falei, pode continuar. Pode continuar a falar. Eu poderia ter ficado lá fora escutando, mas eu não fiquei. E N coisas, né, que já havia acontecido na minha infância, na minha adolescência. E hoje não, naquele dia eu vi o tanto que Deus é incrível, assim, ele é... Sabe aquele negócio dele pegar na sua mão e ele nunca ter te soltado? Isso, ele nunca me soltou. Ele nunca me abandonou. Eu com 7 anos, eu fui pelo meu próprio tio. Eu com, sei lá, uns 9 a 10 anos, tentou me com um facão. E essa história é tão louca que eu tava deitada nesse dia, né? Quando ele chegou em casa, tava bêbado. Chegou em casa e no interior a gente não tinha colchão. Então era só umas ripas de madeira, né? Pra quem não sabe. E uma esteira. A esteira é feita, não sei se é de capim que é feita, enfim, é um negócio bem fininho que ela não amortece, né? Pra dizer que você tava deitada e que afundou um pouquinho como faz no colchão. Quando aconteceu isso, ele passou várias vezes assim, ó, perto da minha cabeça. Eu falei, Senhor, acabou pra mim. Já era. Naquele dia eu achei que eu ia de arrasta pra cima. No dia seguinte, eu e meus irmãos acordamos. Eu deitei, da mesma forma que eu tava deitada pra cima, assim.
e eles arriscaram onde o facão tinha pegado. Gente, era como se tivesse levado isso aqui meu, ó. Tivesse pegado aqui, ó, e levado. E não triscou num fio de cabelo meu. Nada. Nada. Sabe o que é não caber uma pessoa naquela cama? Não cabia, né? Era como se eu não tivesse ali. Se isso não foi Deus, sabe? Se isso não é proteção de Deus, eu simplesmente não sei o que é. Não sei o que é. Uma outra vez, bêbado também, ele tentou me... Quando foi a primeira vez, fez tec, não dispara. A segunda vez, tec, não dispara. A terceira vez, bota pra cima e dispara. Se isso não é Deus na minha vida, eu não sei o que é. Entre outras vezes que, tipo, eu tava num lugar, eu ia passar, sei lá, era pra mim estar passando naquele lugar, eu desistia, voltava pra fazer alguma outra coisa, e acontecer algum acidente, acontecer alguma coisa, e naquela hora era pra mim estar ali. Só que por algum motivo, alguma força maior, eu não ia. Então, assim, novamente Deus me livrando. Voltando no começo, eu chegando na casa da pessoa que eu morava. Cara, eu fiquei tão desesperada, eu tava numa situação assim, tão desesperada, tão cega, com tantas coisas que acontecia, que já tinha acontecido, e entre coisas assim que sério, daria um filme de terror. Se fosse pra me contar. Eu entrei no quarto e falei com o Senhor. Falei, Senhor, por quê? Será que o Senhor existe mesmo? Literalmente eu falei com essas palavras. Como que o Senhor existe? Se o Senhor existisse, não acontecia tudo isso que acontece. Não era pra estar acontecendo isso. Eu apaguei. Como se eu tivesse dormido. Aí eu vou contar o que aconteceu no sonho. No sonho, eu sou católica. Aparecia a imagem do Senhor, né? E nisso eu estava com uma prima nesse sonho. E eu ficava mostrando pra ela, olha lá, ó Deus, né, que é a imagem de Jesus Cristo. Você não tá vendo? Olha ele aí, você não tá vendo? Ela dizia, não tô vendo nada. Eu fiquei insistindo no sonho como se eu estivesse sonhando 1 hora. Isso, né? Beleza, aí eu assustei. No que eu assustei, tava todo mundo ainda conversando na sala. Aí eu falei, uai, tem quanto tempo que eu dormi? Eu levantei do quarto, fui na sala e perguntei, tem quanto tempo que eu entrei pro quarto? Eu lembro que meu primo falou pra mim, você tá doida? Eu falei, não, tem quanto tempo que eu entrei no quarto? Aí ele falou pra mim, não tem nem 5 minutos. Sim. Não tinha nem 5 minutos que eu tinha entrado no quarto. E assim, como eu precisava de uma revelação de Deus, como eu precisava que ele mostrasse pra mim que ele tava do meu lado, foi uma aparição. Eu não sei explicar pra vocês. Eu nunca conversei com isso com alguém mais sábio. Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês, a minha fé em Deus, sabe, assim, com tudo que já me aconteceu e que anda me acontecendo em questão de ansiedade, etc. Eu acredito tanto que ele tem um propósito, eu ainda não sei o que é, mas que ele tem um propósito na minha vida, ele tem. Então hoje, todos os dias quando eu acordo, eu agradeço a Deus, eu peço perdão, né, pelas coisas que eu falava, pelas vezes que eu ajoelhei, pedindo pra ele, pra que eu não ficasse aqui. Eu agradeço todos os dias por fazer isso aqui, ó. Respirar. Por apenas estar respirando. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigada. Desculpa, gente. Senti tanta vontade de gravar isso hoje. Não acostumo. Não gosto muito de ficar falando assim da minha vida, não, sabe? Mas às vezes isso vai tocar mais alguém. Espero que você tenha fé, que sua vida seja próspera, que você nunca perca a fé em Deus, independente do que esteja acontecendo na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Um beijo pra vocês.